Vamos embora para mais um pacotão de comentários relativamente inúteis sobre mais uma rodada, mais um fim de semana de Premier League. Vou falar de alguns jogos, claro que eu foquei principalmente nesse aqui em Old Trafford, mas em paralelo também tentei assistir a Manchester City e Fulham. Eu falo tentar porque eu não sou muito fã de assistir a dois jogos ao mesmo tempo. Eu não tenho uma capacidade muito boa de analisar os jogos com uma velocidade grande a ponto de tirar conclusões de jogos simultâneos, como por exemplo tem muito bem o meu querido companheiro Marcelo Beckler. Mas de qualquer forma hoje acho que deu para entender mais ou menos o que aconteceu tanto aqui quanto lá. Tentei de fato dividir as minhas atenções. Vou falar rapidamente também do Newcastle e esse vídeo ele começa aqui em Old Trafford e termina em casa porque eu vou falar depois sobre o resultado de Anfield, Liverpool e Tottenham. Nesse momento, enquanto eu estou gravando aqui, eu estou olhando para lá porque meu laptop está aberto passando o jogo, 13 minutos, 2-0 para o Liverpool, e se eu não me engano, um pênalti acabou de ser marcado. Daqui a pouco eu comento sobre essa partida, mas rapaz, parece que os jogadores do Tottenham estão se esforçando para ressarcir os torcedores que viajaram mais uma vez para ver o time, né? Nossa senhora, cara. Mas enfim, vamos focar na ordem cronológica do dia. Começando, acho que pelo jogo mais importante, dada a projeção de briga pelo título, né? A projeção de mais um título para o Manchester City, que consegue voltar à liderança da Premier League depois de mais de 70 dias. Acho que a última vez que o City tinha dormido na liderança da tabela foi ou em janeiro ou no começo de fevereiro, enfim, já tem algum tempo. Já tem, não, mais de 100 dias. Mais de 3 meses, pois é. Enfim, o Manchester City volta à liderança da Premier League. O Salah marca o terceiro do Liverpool agora, enfim. Com uma vitória num jogo chato, hein? Num jogo que sempre seria chato. Eu sou fã desse Fulham, do Marco Silva. Acho um excelente time, muito bem montado, e mesmo com ausências importantes, o Willian não jogou, o Mitrovic, né, não vai mais jogar essa temporada por conta da suspensão, perdeu o Andreas no segundo tempo, uma lesão que a princípio parece grave, né, cara? Ele sai com a perna toda com uma proteção completa na perna, parece ser mais no tornozelo do que no joelho, mas de qualquer forma ele cai muito mal em cima da perna. Ele que tinha sido muito importante no primeiro tempo para o Fulham e vem sendo muito importante nessa temporada. O Andreas, que é mais uma prova de que carreira não é retrato, né? Carreira é filme. Não adianta tentar tatuar na cara de um jogador um lance, por mais significativo que ele seja, e de fato mas a carreira continua e o Andreas consegue dar a volta por cima muito bem jogando pela Premier League, provando o próprio valor dentro da Premier League. Pela primeira vez, né? Já que não conseguiu ter muita sequência no Manchester United, com exceção de uma temporada. Então, cara, a gente tem esse Manchester City conseguindo vencer esse Tottenham chato, esse Fulham chato. Olha a confusão que eu faço só de olhar para a tela de novo e ver torcedores do Tottenham indo embora com 15 do primeiro tempo. Enfim, o City consegue vencer esse chato Fulham e sem Kevin De Bruyne, né? E tá aí um ponto, um alerta para o Manchester City. Até a gravação deste vídeo, a declaração que eu vi do Guardiola sobre a situação do De Bruyne ele não se sentiu bem, está com alguma lesão, não viajou para Londres e o Guardiola não sabe quanto tempo vai ficar sem De Bruyne. Portanto, não sabemos se é algo a curto prazo. Acho que se fosse, o Guardiola já teria falado que, olha, não é nada demais, mas não sei, sei lá, pode ser mind games, né? Um jogo psicológico ali. Acho difícil que seja, mas enfim. Estou aqui especulando, né? Não há informação a não ser essa que o Guardiola passou pra gente. Seria um desfalque muito importante para a partida já da semana que vem contra o Real em Madrid. O Manchester City que chega agora a 8 vitórias seguidas na Premier League, a 18 jogos sem derrota, e mesmo que não tenha sido uma vitória brilhante, foi mais do que o suficiente para conseguir 3 pontos importantíssimos, repito,
está na frente do Arsenal com um jogo a menos e um ponto a mais, além de uma vantagem no saldo de gols, como vemos na tabela que eu coloco aí na tela. Essa vantagem do jogo de hoje contra o Fulham começa a ser construída logo no comecinho, né? Menos de 2 minutos, pênalti em cima do Álvares, cobrança convertida por Haaland. Quando o pênalti ele foi marcado, eu fiquei na dúvida, será que o Mahrez vai bater? Ele bateu o último, né? Mas aí foi o Haaland para a cobrança e agora ele empata com o Olimpo dos goleadores de uma só edição da Premier League, ou seja, de 92 para cá. 34 gols marcados por Haaland, empatado com Alan Shearer e Andy Cole. Esses jogaram na Premier League versão 42 rodadas. O Haaland está jogando a versão mais reduzida de 38 rodadas e fez o gol de número 34 muito mais rapidamente do que Andy Cole e Alan Shearer. O Haaland faz no jogo 30 dele, Andy Cole fez em 40 e o Shearer fez em 42. Portanto, é questão de tempo para o Haaland chamar esse recorde só de seu, mas mesmo nesse tríplice empate, é ele quem, na média de gols por jogo, está à frente, logo na primeira temporada dele dentro da Premier League, cara. O que será que vem pela frente, né? É o que a gente se pergunta em relação a quase tudo da carreira de Erling Haaland, mas esse é mais um prisma, mais uma perspectiva. É claro que o futebol inglês não foi inventado em 92, existe um recorde histórico da década de 30 do Dixie Dean. Eu já citei esse jogador aqui no canal, ele que foi atacante do Everton, o maior goleador da história do Everton. Ele, em uma edição do campeonato inglês, ele marcou 60 gols. Aí vai ficar complicado para o Haaland, né? Quase que dobrar o que ele fez até aqui. Mas enfim, o Dixie Dean naquela temporada terminou com 64 gols, porque ele fez 4 na Copa da Inglaterra, na FA Cup. O Haaland tem 50 nesta temporada. É o primeiro jogador da Premier League a chegar a 50 gols em uma só temporada desde 1931. Que eu acho que foi o Dixie Dean, inclusive, hein? Ou seja, 92 anos entre o que o Dixie Dean conseguiu fazer e o Haaland faz nesse momento e contando, né? Ainda temos jogos pela frente. E aí o Fulham no primeiro ataque, ele consegue dar uma atrapalhada no jogo, um belo lançamento do Andreas para o Palhinha, que é outro que faz uma grande temporada, escorar para o Carlos Vinícius marcar, o brasileiro, que estava no PSV, ex-Tottenham, ajudando o Arsenal naquele momento com aquele gol. Aos 36 minutos, o Álvares, cara, faz um golaço, aço. Limpa 2 jogadores do Fulham da jogada, de frente para a área, na entrada da área, e dá um petardo por cima do Leno. Rapaz, o Álvares é um jogadoraço, cara. É um jogadoraço. Que acerto do Manchester City de conseguir não só trazer o Haaland nessa temporada, como também o Álvares, que hoje substituiu o De Bruyne, né, e foi eleito o melhor em campo. O Álvares é reserva desse Manchester City. Ele tem 15 gols, cara, em 41 jogos, 18 como titular. Mesmo como reserva, ele consegue chegar a 15 gols na temporada, fora 4 assistências. Cara, de tirar o chapéu, essa primeira temporada do Álvares. A ver quanto tempo o De Bruyne ficará fora e, caso fique, qual será o papel do Álvares. A princípio seria o Bernardo ali, né? Mas talvez a gente veja o Álvares mais em campo nos próximos jogos, possivelmente inclusive contra o Real Madrid. Veremos, tá? Então tá aí entregue a análise dessa vitória importantíssima do Manchester City, o novo líder da Premier League. Passamos para o outro clube de Manchester, para o Manchester United, que venceu o Aston Villa numa partida que eu sinceramente esperava mais. Impressionante o número de chances desperdiçadas pelo Manchester United e impressionante como o Aston Villa desperdiçou praticamente os primeiros 60 minutos de jogo sem tentar fazer muita coisa. Achei que melhorou um pouquinho nos minutos finais, mas mesmo assim um jogo muito abaixo do Villa, né? E olha que eu só tenho elogios para o que o Emery vem fazendo aqui no Aston Villa, inclusive desde que o Emery chegou. Essa é a primeira partida do Villa sem marcar gol,
né? Então, assim, porra, que dado é esse, né? Uma equipe que estava lá mais próxima da zona de rebaixamento do que das vagas para as competições europeias e hoje briga por vaga na Europa League. E perder para o Manchester United é absolutamente normal. Mas, de qualquer forma, eu esperava uma partida um pouco mais interessante do Aston Villa e sofreu muito mais do que criou, né? A linha alta acho que não ajudou, o Manchester United explorou muito bem isso ao achar espaços, mas não aproveitou bem os espaços que achou. Um pouco displicente em certos lances, inclusive. O gol foi marcado pelo Bruno Fernandes numa falha do Emi Martinez, que solta um chute do Rashford que era altamente defensável. Acho que o Emi não só espalma mal, como ele estava mal posicionado naquele lance, mas enfim, gol marcado pelo Bruno Fernandes, que chega ao gol de número 100 na carreira. O Bruno Fernandes é muito constante, é muito confiável. É um jogador que ele te entrega geralmente o que você espera de um jogador desse peso, cara. Eu preciso fazer elogios à dupla de zaga Lindelof e Luke Shaw. Primeiro que assim, cara, lá no passado, faz alguns anos já, eu era um crítico ferrenho do Luke Shaw. Ele me irritava muito e não achava que ele jamais voltaria a ser jogador antes daquela gravíssima lesão em 2017, se eu não me engano. Mas, cara, hoje o Luke Shaw, ele te entrega atuações no mínimo nota 7. E geralmente 8 para cima. Assim, hoje foi mais uma dessas. Impressionante como o Ten Hag conseguiu achar nele essa qualidade para jogar no miolo da zaga quando necessário. E o Lindelof tem jogado muito bem também. É bonito ver que o United conseguiu achar essas soluções sem Varane e sem Martinez, ausências que poderiam ser altamente disruptivas para essa briga pela Liga dos Campeões. Agora o Manchester United está praticamente garantido na próxima Liga dos Campeões. Eu acho que o G4 já está consolidado, tá? Daqui a pouco eu entro um pouco mais nesse ponto. Antes, eu quero trazer 2 pontos ainda sobre esse jogo. Muita gente me perguntou no Twitter, mas cadê o Philippe Coutinho, cara? Tá machucado. O Emery falou essa semana que ainda faltam 10 dias, 2 semanas para o Coutinho voltar. Não sei se volta a jogar nesta temporada pelo Aston Villa. E mesmo quando bem fisicamente, ele não era muito utilizado pelo Unai, não. Uma temporada muito esquisita, né, para o Coutinho. Não sei se ele continua aqui, enfim. Outro ponto, eu gravei um áudio de uma relativamente nova canção da torcida do Manchester United nas arquibancadas aqui. E daqui a pouco eu emendo com outro ponto sobre a torcida do Manchester United, que é uma versão de uma música do San Lorenzo. Então, um quê argentino aqui nas arquibancadas de Old Trafford. A musiquinha é uma musiquinha que eles cantam quando o jogo está um pouco morno, para a torcida não ficar em silêncio, o que eu acho uma excelente ideia, dada a cultura britânica de ficar em silêncio mais do que cantando. Então, eu não sei como é que eu vou colocar isso na edição, mas acho que, como eu gravei só o áudio, eu vou colocar uma foto por cima, enfim. Vamos ouvir. Tá aí, eu gosto dessa música, não sei qual a sua opinião, mas enfim, a gente tem outro ponto da torcida, outra manifestação da torcida aí muito mais importante hoje, que foi mais um protesto veemente contra a gestão da família Glazer. A torcida do Manchester United local, né, o grosso da torcida local, fez uma marcha de uns 4 quarteirões de Old Trafford até aqui. Só entraram depois dos 18 minutos do primeiro tempo, 1 minuto para cada ano da gestão Glazer. Então um certo setor aqui da arquibancada ficou um pouco mais vazio do que o normal. Tem torcedores bêbados aqui cantando até agora, do Aston Villa. Mas enfim, protestos contra a gestão Glazer e com mensagens de que a torcida só quer uma venda total. Isso porque, rapidamente aqui dando um contexto, a gente sabe que o Manchester United está à venda, mas não sabemos se é venda total ou venda parcial. A família Glazer negocia com 2 candidatos principalmente.
o candidato do Qatar, que faz uma proposta de compra total, e um bilionário britânico, o Jim Ratcliffe, que fez uma proposta parcial, que provavelmente deixaria ainda uma porcentagem para a família Glazer. Enfim, esse processo, desde a abertura formal das conversas do Manchester United, já dura mais de 5 meses e nesta sexta-feira teve o prazo final para as últimas propostas. Vamos atualizar aqui no canal qualquer progresso, qualquer progressão significativa nesse caminho do Manchester United até a venda. Sobre o clima dessa torcida aqui, não em relação aos Glazers, mas sim em relação ao time, o Manchester United voltou a fazer do Old Trafford a sua fortaleza e não um palco para a vitória de outros clubes. Nesta temporada, nesta Premier League, é o segundo melhor aproveitamento em casa, tá? O Manchester United tem 12 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, lá atrás no primeiro jogo contra o Brighton. 12 vitórias, 3 empates e uma derrota, só fica atrás do Manchester City, que tem 14 vitórias, 1 empate e uma derrota para o Brentford. Dos 6 jogos restantes do Manchester United até o fim da Premier League, metade, 3, são aqui em Old Trafford. Wolverhampton, Chelsea e Fulham. E aí eu coloco na tela essa briga pelo G4, que para mim só existe na teoria, tá? Hoje o Manchester City garantiu vaga matematicamente para a próxima Liga dos Campeões. O Arsenal já havia garantido. Agora faltam 2 vagas que muito provavelmente serão ocupadas tanto por Manchester United quanto por Newcastle. O Newcastle que hoje bateu o Southampton depois de um susto. Foi para o intervalo perdendo para o Lanterna em casa por 1-0. Pelo que eu li, eu não assisti a essa partida, mas pelo que eu li, o Gordon, que teve uma rara chance como titular, acho que a primeira dentro de casa, desde que ele chegou, foi comprado junto ao Everton, ele não foi bem, substituído no intervalo para o cara que foi decisivo para essa vitória. Mais uma vez, uma grande atuação com gols de Callum Wilson. Ele faz 2 gols, né? Nessa vitória do Newcastle de 3-1. Está na 3ª colocação, o Newcastle. E para quem pensa que, pô, mas e se o City vencer a Champions? Abre vaga para o 5º colocado? Não. Essa vaga não é da Inglaterra. Se o City ganhar a Champions, ele não passa essa vaga para o 5º da Premier League. Ele passa essa vaga para o próximo país do coeficiente da UEFA. O próximo país que não tem vaga direta na Liga dos Campeões. Que, se eu não me engano, nesse momento é a Ucrânia. Eu acho que é a Ucrânia. Bom, esse é o catadão de informações e impressões até o próximo passo, que será da minha casa, para falar do que parece ser um atropelo do Liverpool para cima do Tottenham. E não foi atropelo, cara. O torcedor que foi embora com 15 minutos possivelmente se arrependeu. Eu não tenho essa certeza pela forma com a qual a partida terminou, né, para o coração do torcedor do Tottenham, mas, enfim, houve uma reação. Não foi completa, mas houve mais uma vez uma reação. Cara, que jogo absolutamente doido, né, cara? Tão instável quanto as temporadas desses 2 times, tão doido que o ex-Everton Richarlison marca o primeiro gol dele dentro dessa Premier League, o primeiro gol dele com a camisa do Tottenham na Premier League, o primeiro desde a estreia na Liga dos Campeões com a camisa dos Spurs. Ele entra em êxtase, em Anfield, contra o Liverpool. Richarlison provocou o Liverpool a vida inteira como jogador do Everton. E no lance seguinte o Liverpool retoma a vantagem com o gol do Diogo Jota no erro do Lucas Moura. Cara, que jogo maluco, cara. Um espetáculo, né? De emoção, enfim. Que doideira, cara. E na comemoração, o Jürgen Klopp ainda sente o posterior da coxa na corrida que ele dá. Que isso, cara. A Premier League é um negócio que eu vou te contar, viu? Rapaz, vamos lá. Falando primeiro do Tottenham e depois desse ótimo momento do Liverpool, apesar de não ser perfeito.
4 jogos sem vitória para o Tottenham, que, cara, briga por G4, acho que não existe mais, olhando para os jogos, e, enfim. É que assim, olhando para os jogos, poxa, reagiu contra o Manchester United, quase reage contra o Liverpool. Cara, é difícil você falar em injustiça, por exemplo, hoje, porque assim, dá para tentar observar por esse prisma, pela quantidade, pelo caminhão de chances que o Tottenham criou, já no primeiro tempo, no fim do primeiro tempo, na metade final do primeiro tempo. 3 bolas na trave, daqui a pouco eu falo de arbitragem, mas enfim, é difícil mesmo com tudo isso falar de injustiça, na minha opinião, quando você começa o jogo apagado mais uma vez, cara. São 10 gols sofridos no primeiro tempo dos últimos 3 jogos. Sendo que foram 3 nos 9 minutos contra o Newcastle, 3 dentro também dos 8, eu acho, agora? 9, enfim. 3 em 15, desculpa, contra o Liverpool. É difícil você explicar. Beleza, reagiu contra o Manchester United, quase reagiu contra o Liverpool. Ok, tem algo aí, mas importa pouco nesse momento, sinceramente, acho eu. Enfim, mesmo em meio a essa temporada muito ruim do Tottenham, o Harry Kane consegue bons números, né? Agora são 27 gols, 5 assistências, é o artilheiro do Tottenham na temporada, claro, é o vice-artilheiro da Premier League. O Son consegue guardar também mais uns golzinhos nesse retrospecto recente. Ainda tem briga até o fim da Premier League por vaga em competições europeias. Daqui a pouco eu entro nos detalhes, nos pormenores desse tema, mas enfim, é complicado começar os jogos assim, hein? Complicado mesmo. E aí o Liverpool, não é só o Tottenham que começou mal, é o Liverpool que começou muito bem, uma avalanche para cima dos Spurs dentro de Anfield, e agora engata a 4ª vitória seguida. E tá com jeitinho, tá com carinha de que vai terminar a temporada numa subida, né? Tá com jeito de que vai provar para os mais apressados e quem quer determinar muito apressadamente fim de trabalho de Jürgen Klopp. Sinceramente, hein? Eu não consigo entender quem fez isso. Porra, não é dizer que o trabalho é perfeito, mas falar que, olha, veja bem, que isso, gente? É hora de trocar. Não. Olha o Jürgen Klopp, o controle que ele ainda tem sobre esse grupo. Espero que ele tenha apoio da FSG para esse mercado de transferências. Se não for o Bellingham, que sejam vários outros para dar corpo para esse time do Liverpool, porque não é terra arrasada. E é normal você ter uma temporada ruim depois de tantas excepcionais sequencialmente. É só o Manchester City que é um alienígena que não passa por isso, por enquanto. Né? Em algum momento vai passar, mas... Enfim, é importante para o Liverpool ter essas boas notícias, apesar de, repito, não ser perfeito. Defensivamente hoje foi uma água, o Van Dijk, nossa senhora, o Konaté foi mal também. O Salah, que agora, nessa temporada, 28 gols e 11 assistências pelo Liverpool. Show de bola. E se isola como o 6º maior artilheiro da história do clube, ultrapassando o lendário Robbie Fowler. Então, o Salah vai muito bem mais uma vez, apesar de não ser aquele espetáculo, o que é normal, mais uma vez, que a gente aprenda a conviver com quedas, e olha a queda do Salah, que números tem, né? Enfim, e no quadro geral, ele tem essa importância histórica para o Liverpool. Sobre a arbitragem, vamos lá, na minha opinião, tá? O Skip deveria ter sido expulso pela entrada no Luís Dias. Aliás, Luís Dias voltando a ser titular pela primeira vez desde a lesão. Aquilo ali é expulsão. Mais clara ainda a expulsão do Jota, né, com o pé na cara, que eu acho que é do próprio Skip, não é? Não vou lembrar agora. Acho que sim. E eu acho que foi pênalti não marcado em cima do Richarlison por parte do Konaté. Esse eu acho debatível. Os outros dois eu não acho, tá? E aí, cara, eu mais uma vez questiono o uso do VAR na Premier League. Assim, cara, se esses não são erros óbvios, sabe? Pelo menos os de expulsão. Teve um pênalti horrorosamente mal marcado
no Palace e West Ham no 4-3 ontem. Um pênalti a favor do Palace que o jogador claramente simulou. Como é que o VAR não revê isso? Um erro claro e óbvio, como diz a regra, como ordena a regra. Então, assim, o VAR na Premier League, cara, de vez em quando, realmente esse excesso de cuidado, de caramba, interferência zero, pô, então não usa a ferramenta. Enfim, vamos passar para briga por vagas europeias fora da Champions, tá? Eu já disse que, na minha opinião, está consolidado o G4. Arsenal e City já classificados matematicamente para a Champions, Newcastle e Manchester United praticamente. E aí a gente tem ainda vagas a serem definidas para a Europa League e Conference League. Como que é o esquema da Inglaterra, tá? Europa League são 2 vagas, para o 5º colocado da Premier League e para o campeão da Copa da Inglaterra, para o campeão da FA Cup. Como o campeão da FA Cup estará entre City e United acima da 5ª colocação, essa segunda vaga cai para a 6ª colocação da Premier League, tá? Então essa vaga sai do campeão da Copa da Inglaterra e vai para o 6º colocado da Premier, ok? Conference League, quem vai para a Conference League nas competições inglesas? O campeão da Copa da Liga Inglesa, que foi o Manchester United. Então essa vaga cai para o 7º colocado da Premier League. Portanto, coloquemos a tabela aí. Hoje temos classificados para a Europa League, se terminasse hoje a competição, Liverpool e Tottenham, e o Aston Villa iria para a Conference League, ok? Desta maneira estão distribuídas as vagas neste momento. A gente tem, com condições de brigar, o Brighton numa colocação muito boa, que tem 31 jogos, olha a diferença, para o Tottenham e para o Aston Villa, que tem 34, por exemplo, são 3 jogos a menos e 2 pontos a menos apenas para o Brighton, que pode brigar para a Europa League. E o Brentford também, né? Um pouquinho atrás com 34 jogos, 50 pontos, mas enfim, eu acho que termina aí. São então esses 1, 2, 3, 4, 5 clubes na briga por 3 vagas em competições europeias. Ah, mas se o West Ham for campeão da Conference League, abre uma vaga. A Inglaterra vai ter, em vez de 2, 3 representantes na próxima Europa League, porque o West Ham não está dentro do topo da Premier League e, portanto, ele não empresta essa vaga, ele ganha uma vaga extra, entendeu? Então, é essa briga que eu acho que estão Liverpool e Tottenham, participantes da atual Liga dos Campeões e que não devem ir para a Liga dos Campeões da próxima temporada. E eu quero terminar aqui com uma atualização sobre a situação do Andreas Pereira, informação exclusiva minha, da TNT Esportes, já foi publicado nas redes da TNT Esportes, nas minhas redes também. Infelizmente a temporada do Andreas Pereira terminou, tá? Foi detectada uma fratura no tornozelo dele, não foi joelho, a princípio foi só tornozelo, ele cai muito mal, repito, sai de maca e tudo mais. Ainda vai passar por exames para entender se houve alguma lesão nos ligamentos. Tomara que não, porque aí seria mais grave. Independentemente disso, mesmo que seja, entre aspas, só uma fratura, não tem tempo para ele se recuperar e voltar a jogar ainda nessa temporada. Toda força ao Andreas Pereira, que, repito, fez uma temporada brilhante com a camisa do Fulham. Mas só volta na próxima. Veremos aí o futuro do Andreas, se segue no Fulham, se segue na Premier League. Enfim, tem contrato, mas também tem interesse de outros clubes. Fica de olho que a gente vai informar. Sobre o De Bruyne não achei mais nada, tá? Então fico na dúvida aqui para entender se é algo a curto ou médio prazo aí. É isso, gente. Vídeo longo pra caramba, né? Mas eu ouvi dizer que alguns de vocês gostam. Então, espero que gostem mais uma vez. Tchau, tchau, tchau. Até o próximo vídeo ao longo dessa semana, provavelmente depois de Arsenal e Chelsea na terça-feira. Valeu.